Oi, bonitos e bonitas! Sejam bem-vindos a uma aula de estratégia. Hoje vocês vão aprender do zero a construir uma estratégia. Hoje eu quero que vocês vejam como estratégia é tão fácil e tão ridículo que até uma criança de 8 anos é capaz de dominar uma estratégia. E vocês vão dominar uma estratégia hoje e entender tudo sobre estratégia. Gente, só para deixar claro para vocês, aqui eu tô com 3 telas diferentes aqui para conseguir te entregar essa aula e te mostrar, né, todos os pontos. Vamos lá. Vocês estão aqui embaixo, né? Então eu tô com o meu computador aqui, eu tô olhando para vocês aqui. Aqui do lado eu tenho um slide, tá? E eu tô tentando fazer essa chamada aqui com uma câmera, para que a minha qualidade de imagem fique melhor. Então, se às vezes eu olhar para baixo, eu olhar para o lado, eu olhar aqui, não estranhe, que é literalmente isso que a gente tá fazendo aqui agora, beleza? Gente, antes de mais nada, fala pra mim aqui, de onde vocês estão me assistindo hoje? Fala aqui pra mim, vocês são de São Paulo, vocês são do Rio, vocês são da Bahia, vocês são de João Pessoa, da Paraíba? Da onde vocês estão me assistindo, né? Pra gente saber até onde o nosso conteúdo tá chegando. Eu acho isso muito legal. Inclusive, isso é uma estratégia, aquelas. Mas vamos lá. Gente, o que vocês vão aprender hoje, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando, né? Antes de eu começar. De onde vocês estão falando? Muito massa. Gente, vamos lá. O que vocês vão aprender hoje, né? Eu não sou uma pessoa que rola muito, não. Eu sou muito direta e reta ao ponto. Gente, vocês vão aprender hoje entendendo primeiro e descomplicando o que é uma estratégia. Porque eu falo que muitas de vocês confundem estratégia e confundem conteúdo e acham que tudo é a mesma coisa quando não é. E entender também como montar uma estratégia na prática, o passo a passo dessa estratégia e os pilares que essa estratégia ela necessita ter. Então a gente realmente vai estruturar isso juntos durante a aula de hoje. Aproveita para me falar qual que é a dificuldade que vocês têm. Vocês sabem o que é uma estratégia, né? Alguém quer dar um palpite aqui do que para você é uma estratégia? O que vocês consideram que é uma estratégia, né? Comenta aqui pra mim, gente. Se vocês fossem colocar algum significado, estratégia é isso, Ju. O que você falaria? Gente, pra quem que é essa aula? Pra que serve essa aula de hoje? É pra você que não é da área, tá? Então, Ju, eu não sei nada, eu caí aqui de paraquedas, eu não sei nada, mas eu quero aprender. Então, aqui é o seu lugar. Aqui você vai aprender do zero como desenvolver uma estratégia que gera resultado para um cliente de social media. Então aqui é o seu lugar, se você não domina nada, fica tranquila. Eu vou te mostrar que você já sabe montar uma estratégia. Você só não prestou atenção nesses pontos. Para você que às vezes é empreendedora e tá aqui, quer dominar a estratégia para o seu próprio negócio. Para você que é uma social media iniciante, que tem dificuldade de fechar os seus primeiros contratos ou ainda recebe muito pouco, fecha contrato de 500, 600, 800 reais. Para você que já trabalha na área, mas não consegue escalar como social media, né? Não consegue fechar ali mais de 5 clientes, estruturar de fato uma recorrência e uma previsibilidade. Para você que é social media e está buscando posicionamento e autoridade, você já prospecta, você já cria conteúdo, mas você não consegue construir e criar a sua autoridade. Ou para você que é social media já fatura bacana, mas não tem organização nenhuma. Não sabe quais são as etapas de uma estratégia. Não sabe quais são os pilares de uma estratégia que realmente vai gerar resultado. E para quem que também não é essa aula, que não é espaço aqui, é para você que acha que aqui eu vou te apresentar algum hack de engajamento. Não, eu não vou te apresentar nenhum hack de engajamento. Aqui eu tô falando de uma metodologia realmente para você conseguir montar e dominar estratégias, seja ela qual for, né? Que a gente tem vários tipos de estratégias diferentes. Para quem não tem paciência de assistir a nossa aula até o final, tá? Então aqui eu não quero pessoas que não estão comprometidas de verdade, comprometidas com seus resultados, porque quanto mais você dominar a estratégia, mais alto fica o seu contrato como social media, mais você vai fechar clientes pela sua capacidade de gerar resultado. Então, eu não estou aqui para as pessoas que não estão comprometidas. Então, se você não estiver comprometido em dominar e assistir a nossa aula até o final, aqui não é o seu lugar. Vale lembrar também que essa aula não vai ficar gravada. Então, a gente está aqui literalmente com você agora. Esse material não vai ser enviado para você no WhatsApp. Então, é importante que você fique até o final para realmente entender qual o passo a passo, como dominar, quais são os pilares, quais são as diferenças de uma estratégia. E, obviamente, aqui também não é um espaço
para você que não vai colocar isso em prática. É importante que você adquira esse conhecimento, mas você também coloque em prática para você ter esse resultado. Hoje, talvez você se encontre nesse cenário, onde você não consegue fechar um contrato acima de R$2.000, onde você trava toda vez que você escuta a palavra estratégia, você já, tipo, meu Deus, o que é estratégia? Meu Deus, eu não sei o que é uma estratégia. Toda vez você também faz tudo sozinho. Então eu falo que você é uma social media bombril, né? Que você é aquela pessoa que faz tudo. Você faz arte, você faz post, você faz vídeo, você prospecta, você faz tudo. Ou você às vezes está num cenário onde você acha que você sabe o que é uma estratégia, você só tem dificuldade de montar ela para apresentar para o cliente e que ela gere resultados, né? Você não tem clareza desse passo a passo, né? Ou você também é aquela pessoa que se sente muito insegura, você tem medo de fechar um contrato, mas não conseguir entregar resultado para ele, não conseguir nem montar uma estratégia para entregar resultado para ele. Com qual cenário desse, gente, você se identifica? O que você acha que é? Você é a pessoa insegura, que tem medo de não dar resultado? Você é a pessoa que, na verdade, trava? Ou você é a pessoa que não sabe o passo a passo de uma estratégia? Em qual cenário você se encontra hoje? Quem você é, né? Me fala aqui se você, às vezes, é uma social media iniciante, é uma pessoa que está começando do zero. Comenta aqui pra mim, pra eu saber exatamente, pra eu conseguir te explicar melhor também, e entender qual cenário vocês se encontram. Então vai comentando aqui, tá, gente? Que eu vou lendo os comentários ao longo da nossa aula, pra gente conseguir, enfim, entregar o melhor conteúdo possível para que você saia daqui sem nenhuma dúvida do que é uma estratégia, de como montar uma estratégia. Gente, vamos lá. Se você visse essa notícia aqui, né? Vocês já me responderam que vocês consideram ser uma estratégia. Se você visse essa notícia aqui, uma entrega de 7 milhões em receita para o iFood em 2025. O BTG Pactual aponta que a operação ultrapassou os 10 bilhões a um mês. Você acha que o iFood, uma empresa multimilionária, né, bilionária, que fatura aí 10 bi ao mês, você acha que eles usam só o conteúdo como uma estratégia? Sim ou não? Comenta aqui pra mim. Você acha que a estratégia do iFood é criar conteúdo? Sim ou não? E se eu pegasse pra vocês a notícia do Nubank? O Nubank ultrapassa a Petrobras e lidera o ranking das maiores empresas do país. Você acha que o Nubank só usa conteúdo como uma estratégia? Sim ou não? Não tem certo nem errado. Comenta aqui pra mim. Eu quero saber o que você pensa sobre estratégia. Você acha que ambas as empresas aqui, elas só criam conteúdo para ter esses resultados? Ou não? Comenta aqui pra mim. Por que eu tô falando isso pra vocês, gente? Porque eu quero que vocês entendam que estratégia de conteúdo são coisas completamente diferentes que vocês erram. Vocês, eu preciso montar uma estratégia. Aí vocês acham que vocês precisam criar conteúdo. Entendeu? E são coisas diferentes. Estratégia, gente, eu quero que vocês pensem que uma estratégia é você falar do negócio, tá? Estratégia é a parte macro, é o negócio. Enquanto uma estratégia de conteúdo, ela faz parte do negócio. Ela é uma parte do negócio, mas ela não é o negócio. Entenderam? Ficou meio redundante? Então vamos deixar claro para vocês. Quando a gente fala de definir uma estratégia, a gente fala de traçar um caminho completo para uma marca ou uma empresa atingir o resultado. Isso inclui posicionamento, persona, oferta, metas, estratégia de conteúdo, venda, verba. E quando a gente fala de estratégia de conteúdo, a gente está falando apenas do conteúdo. Então aqui a gente está falando de linha editorial, de formatos, de frequência de conteúdo, de gancho, de narrativa. Então, estratégia, toda vez que você pensar em estratégia, eu quero que você pense no negócio. E toda vez que você falar em estratégia de conteúdo, você vai montar o conteúdo, você vai produzir o conteúdo. Então, o que é uma estratégia de verdade? É literalmente você pegar uma empresa e fazer ela sair do ponto A ao ponto B. É literalmente o caminho que você vai encurtar do teu cliente sair de um estágio inicial, que ele, por exemplo, tá sem vendas ou tá sem reputação, e levar ele para ter reputação. Então, a estratégia é esse caminho. É o que eu vou fazer para chegar lá. É onde eu estou hoje e de que maneira eu vou chegar onde eu quero chegar. Então, a estratégia é esse caminho. A estratégia é sempre o cenário atual do seu cliente, é o ponto A, e o ponto B é o sonho dele. E a estratégia são as maneiras que você vai encontrar de realizar esse sonho.
Então, gente, estratégia não é e nunca será somente a produção de conteúdo. Estratégia é literalmente você montar um plano de ação para fazer o seu cliente sair do cenário A e ir para o cenário B, tá? Então, estratégia, quanto antes você dominar uma estratégia, mais rápido vai ser de você faturar, mais rápido vai ser você de fechar um contrato, mais rápido você vai conseguir gerar resultado para um cliente. E eu te falo isso com tanta tranquilidade, porque a Yasmin, por exemplo, que é uma aluna da minha formação da comunidade Social Media Boss, que é uma formação voltada para criadores de conteúdo, social medias que querem dominar a estratégia e ganhar dinheiro com isso. A Yasmin, por exemplo, quando ela entrou dentro da minha metodologia, ela não sabia estratégia. Ela não tinha nem noção do que era uma estratégia. E depois que ela começou a dominar a estratégia, entender que estratégia, a gente tem inúmeras possibilidades de estratégia, ela saiu de um ganho de R$900 por mês e começou a faturar R$5.800. E isso, gente, num prazo curtíssimo de tempo. Então, olha o que ela falou. Participar disso é incrível. Ter a Ju é como ter uma mãe que pega no colo, que carrega a gente até a nossa superação, nos ensinando sempre que a competição é sempre conosco e destravando a nossa mentalidade para prosperar. Em apenas 3 meses, aplicando, realmente entendendo e dominando estratégia, a IA faturou R$5.800 nesse período curto de tempo, porque ela dominou e entendeu o que era uma estratégia. Mas eu sei que às vezes você tá aí do outro lado e fala, Ju, mas eu tô perdidaça. E eu vou falar pra vocês, gente, eu também já fui perdida. Eu também comecei do absoluto zero. Eu também não sabia o que era uma estratégia, não sabia nem como montar uma estratégia, porque eu não vim do mundo do marketing. Eu não fui sempre formada em publicidade e propaganda. Muito pelo contrário. Eu fui freelancer em evento, eu trabalhava vendendo bebida, eu já trabalhei vendendo roupa, eu já trabalhei vendendo joia, até que eu comecei a fazer publicidade e propaganda, fui seguindo o caminho tradicional, fui para estágio de comunicação, me formei em publicidade. Mas eu comecei do absoluto zero. Inclusive, dentro dessa minha jornada de trabalho, eu fui para um CLT que literalmente me pagava menos de R$2.500 e onde eu trabalhava de 8 da manhã a praticamente 10 da noite, onde eu não recebia nada mais por ficar mais do que o meu horário, né, que era de 8 às 18, onde muitas vezes eu era questionada se eu estava brincando no computador, porque as pessoas não entendiam o que era criar conteúdo. As pessoas não entendiam o que era elaborar uma estratégia também. As pessoas achavam que eu estava brincando no computador. E esse emprego me rendeu crise de ansiedade, tinha um ambiente muito tóxico. Então, muitas vezes eu chegava em casa chorando e eu acordava para ir pro trabalho, tipo, meu Deus do céu, eu tenho que ir pro trabalho. Tipo assim, gente, me lamentando. E sabe o que me fez sair literalmente desse cenário? Um cenário de insatisfação, um cenário onde eu não tinha tempo para fazer coisas básicas. Por exemplo, ir ao dentista. Eu não conseguia ir ao dentista se não fosse no final de semana porque eu não tinha tempo. Eu não conseguia marcar um salão, uma unha, para fazer alguma coisa se não fosse no final de semana. Eu não conseguia ir no médico se não fosse no final de semana porque eu não tinha tempo, eu não tinha essa flexibilidade de horário, fora que eu recebia menos de R$2.500 por mês para ter crises e crises de ansiedade. E eu tava completamente insatisfeita, gente, insatisfeita mesmo. Só que sabe o que me fez sair desse cenário? Sabe o que me fez me tornar uma outra pessoa? Literalmente, ter estratégia. Dominar estratégia. Para vender estratégias para marcas e empresas. Para vender estratégias para outras empresas que precisam dessa metodologia. Inclusive, o que vai fazer você faturar mais alto é você ter um método. Esse método, gente, me permitiu ser a minha própria chefe. Me permitiu criar a minha rotina. Então, hoje eu treino de manhã e trabalho na parte da tarde. Então, eu trabalho praticamente meio período, né? Então, eu escolho isso. Eu consegui viajar sem precisar de uma data de férias ou não. Então, por exemplo, essa foto que vocês estão vendo, eu tava numa segunda-feira nos Lençóis Maranhenses. Hoje em dia, faturar muito mais do que menos de R$2.500, que era o que eu faturava. Hoje em dia, eu consegui faturar aí acima de 10, acima de 15 mil reais todos os meses. E a nossa empresa hoje, que eu criei, que é o que está aqui no próximo slide também, eu criei uma agência de marketing. Então, hoje, faturar aí mais de 540 mil reais com essa empresa. Eu ser convidada para estar com plataformas como o X, né, que é o antigo Twitter, que é da época do Twitter, Meta, TikTok, participando de encontros com eles, realmente consumindo informações direto da fonte e não de guru do marketing que vem falando um monte de baboseira na internet.
ter dias off também, sem me preocupar, me desligar um pouco, presentear pessoas que eu amo e ter sido referência no mercado de social media como um dos nomes mais pesquisados e procurados na parte de social media. Abri a certificação da comunidade Social Media Boss, que hoje em dia forma alunas na área de estratégia, na área de marketing e na parte de social media, criando conteúdo para as marcas. Dominar a estratégia, gente, é algo que toda social media precisa entender. Isso é uma coisa básica. Quando você domina estratégia, você muda de vida. Então, e eu falo isso com muita propriedade, porque a Natasha também é uma aluna da comunidade, e a Natasha, ela começou cobrando R$100 como social media. E o cenário dela só mudou a partir do momento que ela começou a entregar resultado, a dominar estratégias para os seus clientes. E sabe o que aconteceu? A Natasha hoje fatura acima de R$12 mil. E ela mesma mandou, ó, tô com 8 clientes, onde eu tô ganhando R$2.300 mensais. Além de aplicar tudo o que você ensina, eu comecei a me posicionar muito melhor. Antes eu era bastante insegura, não sabia me posicionar, e hoje já consigo fazer reuniões mostrando o meu valor com muita firmeza. Então, uma pessoa que começou ganhando R$100, hoje está faturando acima de R$12 mil, porque dominou estratégia. E aí entra o seguinte ponto. Estratégia, gente, não é você fazer um calendário de post. Estratégia não é você usar música em alta. Estratégia não é você fazer uma trend viral. Estratégia não é fazer você ter um feed harmonizado, um feed asteric e achar que isso vai vender. Estratégia não é você definir uma paleta de cores. Estratégia não é você fazer reels todo dia e achar que só o vídeo vende. Muito pelo contrário. E eu quero te provar que você sabe montar uma estratégia. Você sabe montar uma estratégia, só precisa pensar um pouquinho. Então vamos fazer na prática? Lembra que estratégia é eu tirar o meu cliente do ponto A e levar o cliente para o ponto B? Então, estratégia é o meu plano de ações, né? Que é o como eu vou fazer isso, né? De que maneira eu vou fazer isso. Então, vamos lá. Vamos supor que você tem o sonho de ir para Disney e morar fora do Brasil, tá? Só que você não fala inglês. Então, você não fala nada, gente, tipo assim, zero de inglês. O que você faria para você ir para Disney e você conseguir falar inglês? Então, comenta aqui para mim, o que você faria? Qual seria o seu plano de ações? Vocês concordam comigo que, primeiro, para você falar inglês, você talvez poderia assistir séries em inglês. Você poderia baixar o Duolingo para conseguir aprender a falar inglês. Você poderia buscar professores na área de inglês. Você poderia começar a escutar músicas em inglês para você aprender a falar inglês. E para você ir para Disney, você precisa de um plano de ações. Ou seja, você precisa tirar um visto. Você precisa ter dinheiro para tirar um visto. Você pode fazer economias em casa, como, por exemplo, não pagar uma Netflix, não pagar um Spotify. Às vezes, trocar a academia por exercícios ao ar livre para você economizar o dinheiro da academia, para você conseguir tirar o visto. Então, você percebe que a gente tem várias ações diferentes para a gente conseguir realizar o nosso ponto B, que é viajar para Disney e falar inglês. Da mesma maneira que, por exemplo, você hoje não está satisfeita com o seu corpo, tá? E você quer mudar ele. Você quer literalmente, sei lá, vamos supor que você se acha cheinha, vamos dizer assim. E você quer ficar shapeada. Você quer chegar até o final do ano shapeada. E aí, o que você precisa fazer para mudar isso? Você primeiro precisa, às vezes, beber mais água. Você precisa começar uma atividade física. Você precisa entrar na academia ou fazer alguma atividade física ao ar livre. Você precisa diminuir, às vezes, a quantidade de besteiras que você come. Às vezes, você poderia estar pesando comida também. Então, a gente tem que ter um passo a passo para a gente chegar lá. Sem esse passo a passo, sem esse caminho, a gente não chega lá. É a mesma coisa, ó. Como vocês sabem montar uma estratégia mais uma vez. Você tá com um carro sujo, né? E você quer que seu carro fique limpo. O seu ponto A é que seu carro tá imundo. O seu ponto B é que o carro vai estar limpo. Como você vai fazer isso? Você pode pedir para sua filha, ou para um sobrinho, ou para uma prima, para ele limpar. Você pode pagar uma flanelinha na rua, com, sei lá, R$2, R$5, R$10 para flanelinha limpar. Você pode fazer o seu primo, a sua prima, enfim, seu sobrinho, seu filho, fazer uma aposta com ele do tipo, ele limpa o seu carro e você leva ele no cinema. Então, você faz uma troca com ele. Você poderia, você mesmo, comprar produtos de limpeza e limpar o seu carro. Ou você poderia também ir no lava-jato para limpar o carro. Concordam comigo? Então, a gente tem maneiras diferentes de chegar num objetivo.
Então, esse plano de ações é uma estratégia. Então, tu viu como tu sabe montar uma estratégia que não é tão difícil? Basta você pensar em como você faria aquilo. Então, gente, eu quero que vocês pensem que estratégia é o como, beleza? É o como eu vou chegar lá. Como eu vou fazer para me aproximar do meu objetivo. Todo mundo entendeu até aqui? Vocês estão aqui me acompanhando? Entendendo o que é e que não é uma estratégia? Deixa eu até beber uma aguinha aqui. Estão gostando? Já comenta aqui pra mim se vocês estão gostando, se eu posso continuar, se tá todo mundo aqui junto comigo. Então vamos lá, gente. Estratégia não é, igual eu falei, calendário de post, não é você usar músicas em alta, tudo aquilo que eu falei. Estratégia é você definir literalmente com quem você vai falar, o que você vai falar e onde você vai falar. Paralelo a isso, com quem você vai falar, você tem que saber o que você vai vender, como você vai vender para essa pessoa e por que você vai vender. Então, lembra que eu falei que vocês iam entender isso na prática, de como é que vocês iam montar uma estratégia? Então, vamos supor que você acabou de abrir uma loja de roupas, beleza? Mas você precisa fazer as pessoas conhecerem. Vamos supor que o seu objetivo aqui é fazer as pessoas conhecerem essa sua loja de roupas. É trazer mais clientes, porque se você não faz as pessoas te conhecerem, você nem vende. Porque você não tem nenhuma oportunidade para isso. E obviamente você não quer tomar um preju, né? Então você não quer ficar no prejuízo. Aí você tem que entender, ó, o seu objetivo é esse. Para quem que eu vou vender? Para mulheres de 18 a 40 anos, que trabalham, que estudam, que saem com frequência, que buscam roupas estilosas, acessíveis e atuais. São pessoas que moram em áreas urbanas, que gostam de moda europeia, que consomem conteúdo no Pinterest, que gostam de Zara, que gostam de Hering e preferem peças básicas, mas que fiquem estilosas. Então aqui eu tô definindo o meu objetivo, perfeito? Eu tô definindo com quem eu vou falar e eu preciso definir também como eu vou me comunicar com elas, de que maneiras eu posso atingir o meu objetivo, que é fazer as pessoas conhecerem a minha loja. Então, o que eu posso fazer, gente, para as pessoas conhecerem a minha loja? Eu posso criar uma rede social, concordam comigo? Eu posso começar a criar conteúdo dentro dessa rede social. Eu posso fazer uma inauguração e trazer as pessoas para uma pré-venda. Então, eu posso, às vezes, dar um desconto para elas comprarem naquele dia. Eu posso fazer anúncios em tráfego pago para que as pessoas conheçam a minha loja e frequentem ela. Eu posso liberar, por exemplo, um voucher de primeira compra. Eu posso criar um site para vender pelo site. Eu posso enviar press kits para influenciadoras ou convidar influenciadoras para fazer provadores para aumentar a minha visibilidade. Então, o meu como é tudo que eu posso fazer para atingir o meu objetivo. Então, aqui eu estou mostrando que isso aqui já é uma estratégia. Lembra que estratégia é o como? Que eu pedi para vocês pensarem e colocarem fixo na cabeça de vocês, ó. Estratégia é o como. Então, como eu vou fazer as pessoas conhecerem a minha loja de roupas está aqui. Isso é uma estratégia. Isso é um plano de ações. Mas aí você vai me perguntar, beleza, Ju, achei massa, entendi finalmente o que é uma estratégia. Vocês entenderam, né? Mas o que uma estratégia precisa ter? Quais são os pilares que uma estratégia precisa ter? Então, vamos lá. Uma estratégia, ela precisa ter 3 pontos. A primeira fase é a fase do planejamento. Então, na fase do planejamento, a gente vai definir o que será feito para o cliente e por que será feito. A segunda fase é a fase da comunicação, que aqui entra a estratégia de conteúdo, que é o modo como a marca vai se comunicar. Então, é onde a marca vai se comunicar e como a marca vai se expressar. E a terceira fase é da execução. Então, dentro de uma estratégia, a gente vai mostrar como a gente vai fazer isso, quais são as ações que serão executadas e quais vão ser os indicadores de resultados. Então, quais são os pilares que compõem cada uma dessas fases e que precisa estar dentro da sua estratégia? O primeiro pilar é o objetivo. Então, a gente não tem uma estratégia sem o objetivo. O público, porque eu preciso saber para quem eu vou me comunicar, até para direcionar depois a comunicação. O contexto do cliente, eu preciso entender o diagnóstico do cliente, eu preciso entender o que ele faz hoje. Quais são os seus concorrentes diretos? Então, aqui vocês podem selecionar os 3 concorrentes. O DNA do conteúdo, que é a identidade do seu cliente. O que representa aquele cliente? Qual seria o brand daquela marca? A linha editorial, que são os temas que a gente vai abordar.
o funil de conteúdo, como serão divididos os conteúdos em cada fase que a pessoa conhecer, por exemplo, aquela loja de roupa. Ela conheceu a X conteúdo, ela já conhece a X conteúdo, eu quero vender tal conteúdo. Então, esse é o funil de conteúdo. Qual vai ser o estilo de conteúdo? Eu vou fazer mais vídeo, eu vou fazer mais fotos, eu vou fazer os dois, como é que vai ser a minha divisão? E depois as ações. Então, qual que realmente vai ser a estratégia de marketing? Quais são os planos que eu vou utilizar? Quais são as ações que eu vou fazer? Igual eu mostrei aqui pra vocês, ó. Essas são as ações. Existe também os canais de marketing, que é onde será, né? Onde que a gente vai fazer essa comunicação. Vai ser no TikTok, vai ser no Facebook, vai ser no LinkedIn. Qual vai ser o cronograma dessas ações? Então, quais são os prazos? O que a gente vai fazer primeiro? O que a gente vai fazer depois? O monitoramento de resultados, porque o seu cliente, ele precisa entender o que disso aqui, que é da estratégia, vai dar de resultado para ele. Como é que vocês vão medir isso? Quais serão os indicadores? Como serão essas métricas? Então, ele precisa entender isso. Então, gente, quando você consegue dominar tudo isso, não tem como você não ter resultado. Não tem como, inclusive, você cobrar mais caro por isso. Então, por exemplo, a Emily, que é uma aluna da comunidade, fechou um contrato de R$2.000 logo de cara. Uma pessoa que era uma iniciante, que não sabia nada da área do marketing, fechou um contrato de R$2.000. Tanto que ela fala, sem a metodologia do Social Media Boss, que é a nossa metodologia de estratégia, de prospecção, eu ficaria perdidinha. E aqui a Dani também, ó, completou um mês de comunidade, aumentou o faturamento em 3.300 no caixa em 30 dias. E olha o que ela falou, eu fechei um contrato de 1.900, um outro contrato de 1.900 e um de 2.200, faturando R$6.000. Por quê? Porque dominou estratégia, começou a vender estratégia e foi muito mais fácil gerar resultado, porque entendeu que estratégia não é somente conteúdo, é montar esse plano de ação com todos esses pilares. E eu sei que talvez você pense, Ju, eu amei, mas eu queria muito entender de fato como que eu vou colocar tudo isso aqui, né, para jogo. Como é que eu vou montar tudo isso? Qual realmente é o passo a passo? Como que são realmente as estratégias? Por isso, hoje eu quero te dar um presente. Eu quero hoje que você tenha acesso ao meu manual de estratégia. O manual que todas essas alunas têm acesso. Um manual, gente, onde você vai encontrar como é que você vai mapear o seu público. Um manual que você vai entender qual é a diferença do marketing tradicional para o marketing digital. Um manual onde você vai entender a estratégia de marketing sazonal, onde você vai entender a estratégia de inbound e outbound marketing, que é uma outra estratégia de marketing. Onde você vai entender estratégia de marketing para tráfego pago, onde você vai entender a estratégia de marketing de influência, onde você vai entender a estratégia de marketing de conteúdo, onde você vai conseguir colocar em prática como elaborar e como criar uma estratégia. E mais do que isso, vai entender também como é uma estratégia para diferentes nichos. E ainda tem um plus desse manual da estratégia. Você ainda pode ter acesso ao modelo de apresentação de estratégia. Ju, como que é esse modelo? É literalmente como você vai apresentar essa estratégia para o seu cliente. E aí eu vou mostrar como é que funciona o modelo para vocês. Tem a capa, depois você vai ter o objetivo do cliente, vai apresentar o mapeamento da estratégia, vai mostrar os concorrentes. Concorrente 1, análise SWOT do concorrente. Concorrente 2, análise SWOT dele. Então, dentro desse manual, você vai aprender a fazer tudo isso, tá? Essa análise SWOT, por exemplo. Então, aqui, só para passar aqui os concorrentes, você vai trazer ali alguns concorrentes. O cenário do seu cliente, então você vem trazendo um contexto. A estrutura de como é que vai ficar a sua bio, como é que vai ficar os seus destaques, qual é a previsão do feed. A essência do conteúdo. Então, vocês vão aprender a desenvolver isso, o tom, a linguagem, o primal brand, o significado. Vai desenvolver e mapear a persona, igual eu falei para vocês. Quais são os canais, qual vai ser a estratégia de conteúdo. Então, tem a jornada de compra, tem a questão da linha editorial, tem a questão do conteúdo em si, quais serão as ações de marketing, então tem ação 1, ação 2, ação 3, quais são as ações, as hashtags, as etapas, que são os prazos no dia a dia, qual vai ser os prazos, e aí você apresenta esse manual para o seu cliente. Então, tudo isso vocês vão ter acesso dentro do manual da estratégia que eu quero te entregar hoje de presente. Então, você pode ter acesso a esse manual, gente, hoje. Um manual que mudou o jogo de todas essas social medias que aprenderam a dominar a estratégia, como a Késia, que hoje fecha contrato de 1.800, como a Ana, que fecha contrato de 1.300, como a Brenda, que tem 6 clientes, como é o caso da outra Brenda, que fatura aí e fecha com um único contrato de 2.400, a Jéssica,
Então, gente, vocês podem ter acesso hoje a esse manual que vai ter tudo o que vocês realmente precisam para dominar, entender como montar, entender todos os pilares na prática e ainda ter de plus, se você quiser, o nosso modelo de estratégia. Somente hoje você vai poder ter acesso a esse manual com tudo aquilo que eu te mostrei por apenas R$ 67. Esse manual que é R$ 197, somente hoje você vai poder ter acesso por R$ 67 ou 9 vezes de R$ 9,21. Ou seja, pagar menos de R$ 10 por mês para ter acesso a todas essas estratégias para conseguir ter todos esses resultados. Então, eu tô colocando aqui na tela para vocês o QR Code para você começar a dominar esse manual da estratégia e ter acesso a todo ele completo por apenas R$ 67. O QR Code vai estar aqui na tela. Eu vou mandar para vocês também dentro do nosso grupo do WhatsApp este manual para você ter acesso e vou pedir também, vou mandar aqui para vocês aqui nos comentários da nossa aula para você ter acesso a esse manual de estratégia, tá bom, gente? Então vocês podem dominar agora a estratégia e não ter mais nenhuma dificuldade em gerar resultado para o cliente, em gerar resultado para você e conseguir faturar mais alto usando o nosso manual de estratégia por apenas R$ 67. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e comecem a usar esse manual e depois vem me contar, viu? Porque depois desse manual, várias social medias começaram a faturar alto. Basta você aplicar literalmente e o preço tá ridículo, né? Um cheiro!